Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre sistemas de numeração. Esse é um vídeo que ele vai ser dividido em duas partes. Na primeira parte a gente vai estar falando sobre sistema decimal e binário, e na segunda a gente vai estar falando sobre hexadecimal e octal, tá? É importante que você veja essa aula para entender a próxima e entenda bastante ela. Então presta atenção, pega um caderninho, uma caneta, faz anotações e coisa do tipo, tá? Vamos embora. Primeiramente, o que é um sistema de numeração, né? Sistema é como algo funciona, tá? E numeração, né? Números, tá? Então, a gente vai estar falando sobre diferentes formas de representar o mesmo número, tá? Tem a definição aqui que eu vou ler bonitinha. Numeral é um símbolo ou grupo de símbolos que representa um número. Por exemplo, o 10, né? Aqui, ele é composto por dois símbolos, o 1 e o 0. E ele pode ser representado com um x, no caso dos algarismos romanos, certo? Ambos querem dizer a mesma quantidade, a mesma coisa. É só a forma que eles são representados, o sistema de numeração deles que é diferente, certo? Mesma coisa aqui, o 6 e o VI, né? A gente usa o decimal, tá? Que é um sistema de numeração posicional. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a posição ocupada por cada algarismo, cada símbolo, certo? Cada algarismo em um número altera o seu valor de uma potência de base 10, tá? Não deu para entender lendo aqui? Ok, vamos para a parte aqui do exemplo que eu acho que é mais fácil de entender. Número 25. Lembra na escolinha, quando você estava mais novo, né, que você aprendeu que o 5 ele está na casa das unidades, o 2 está na casa das dezenas? Então, é basicamente isso que você tem que pensar agora. Só que a forma que você vai ver isso pode ser um pouco diferente do que você viu lá no prézinho. A gente tem aqui o 5 sendo multiplicado por 10 elevado a 0. Não sei se você sabe, mas hoje em dia, qualquer número elevado a 0 dá 1. Tá? Então a gente tem aqui 5 vezes 1, que ele se mantém nessa primeira casinha, tá bom? E aqui a gente não tem 20 vezes, não, a gente tem 2, por causa que ele é o algarismo 2, vezes 10 a primeira. 10 a primeira é 10, vezes 2, que dá 20. E daí, somando 20 mais 5, a gente tem 25. Certo? Deu para entender? Não? Volta o vídeo, pausa e tenta de novo. Aqui só mostrando, né, a gente, no sistema decimal, muitas pessoas às vezes confundem, mas eu acredito que não seja o seu caso, que a gente não tem o 10, né? Como dito antes, o 10 ele é formado por dois símbolos. O sistema decimal, eles têm os seguintes símbolos. Tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. São 10 algarismos no total, 10 símbolos que compõem esse sistema. O sistema binário, que é o que as máquinas usam, computadores, é composto de 0, 1, certo? Sim ou não, dentro e fora, e por aí vai. Na aula de hoje a gente não vai falar muito sobre o hexadecimal e octal, mas caso você esteja anotando, escrevendo, talvez seja interessante já anotar também. O sistema hexadecimal ele tem 16 algarismos, só que ele não repete números, ele adiciona letras a partir do décimo algarismo, né? Então você tem aqui 6 letras a mais do que o decimal, tá? E o octal ele se restringe a apenas 8, então ele tem menos que o decimal, tá bom? Bom, a gente vai falar na aula de hoje então sobre você estar convertendo de decimal para binário e binário para decimal, certo? Vamos começar então, você passando de decimal para binário, tá? E aqui está o passo a passo, bem simples, bem rápido. Você vai dividir por 2 até chegar no resultado igual a 0, certo? E depois você vai pegar o resultado e o resto em ordem inversa, tá? Essa aqui é a definição, mas vamos para a prática que eu acho que fica mais fácil de entender. Aqui, como vocês podem ver, já está toda a divisão feita, tá? Mas a gente pegou 34 e dividiu por 2. É uma divisão exata, que dá 17. O resto é 0, não sobrou nada. 17 dividido por 2 já não é uma divisão exata, certo? Então a gente pega o 16 e divide por 2. O resultado dá 8 e sobra 1. E a gente deixa ele anotadinho aqui desse jeito. 8 dividido por 2 dá 4, resto 0. 4 dividido por 2 dá 2, resto 0. 2 dividido por 2 dá 1, resto 0. E aí agora acabou, certo?
E o que você faz? Não confunda nessa hora. Não vai pegar aquele zero do começo e vir contando. Não, você tem que pegar em ordem inversa, de baixo para cima, tá? Então você vem, pega esse 1 e vai anotando no sentido para cima, ordem inversa, tá bom? Então a gente tem como resultado 1, 0, 0, 0, 1, 0, tá? Ou seja, 34 na base 10, né, decimal, é igual a 1, 0, 0, 0, 1, 0 na base 2, sistema binário. Entendeu? Não? Volta o vídeo, vê de novo, vai pausando e é nóis. E agora, para fazer ao contrário, a gente vai ter um número binário e vai passar ele para decimal. Como que a gente faz isso? Bom, mais uma vez o passo a passo. Identificar as posições dos algarismos, certo? E daí depois você vai fazer pela potência de base 2 e vai somar os resultados. Não entendeu, Lena? Tudo bem, vamos para a prática. Vamos pegar aqui então o número binário 101011, tá? E quando a gente fala de contar a posição do algarismo, uma coisa que deve ser lembrada é que você vai começar a partir do zero. Então você vai contar 0, 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Se você começar contando do 1, vai dar errado, vai estar errado, certo? Então, não se esqueça de começar com 0. Depois que você fez isso, é só você vir multiplicando eles na base 2, tá? Ou seja, a gente tem esse primeiro 1 aqui no comecinho, vezes 2 elevado à quinta, mais 0 vezes 2 elevado à quarta, mais 1 vezes 2, papapá, e por aí vai, certo? Eu já vou pegar aqui e aproveitar para não fazer coisa desnecessária, porque como a gente vai somar o resultado depois, qualquer coisa multiplicada a zero, dá zero. Então eu já vou pegar e vou cortar o 0 vezes 2 à quarta e 0 vezes 2 ao quadrado, tá bom? E agora é só resolver as potências. 2 à quinta é 32, 2 ao cubo é 8, 2 elevado a 1 é 2 e 2 elevado a 0 é 1. Somando isso, você tem como resultado 43 na base 10, 43 decimal, que é igual a 101011 na base 2, sistema binário. Entendeu? É simples. Então aqui agora, para ver se você realmente conseguiu entender, se você tá já craque na matéria, pausa o vídeo, anota esses números aqui, pega um lápis, uma caneta, um papel, e daí tenta converter esses números binários para decimal e os decimal para binário. Já fez? Bom, então vamos checar se você acertou o resultado. E aí, acertou? Não? Bom, volta o vídeo, assiste de novo, vê o que você errou, presta atenção na continha. Se você acertou, parabéns. Espero que essa aula tenha te ajudado. E agora, vamos para a segunda parte.